Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Bosco, professor da disciplina criminalística aqui no Prolabore, e vamos começar hoje o nosso curso de exercícios. Hoje, agora, com essa questão toda da pandemia, né, a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível. Então, vamos aqui nesse curso online abraçar todas as questões, ou o máximo possível de questões, dentro do que nós propusemos. Uma coisa importante que eu quero trazer para você logo na primeira aula é que você deve fazer os exercícios, deve tentar fazer os exercícios antes de assistir a aula. O melhor aproveitamento de um curso de exercícios não é você chegar e começar só a me acompanhar eu fazendo a resolução das questões. É importante que você primeiro tente fazer os exercícios e aí sim, com os exercícios já feitos da sua parte, a gente vem aqui para corrigir e você mais tirar as dúvidas necessárias, tá? Então nós vamos tentar aqui passar o máximo possível de exercícios. Se possível, vamos cobrir todos os exercícios ao longo do curso, enfatizando os pontos mais importantes da matéria, tá? Essa lista de exercícios foi elaborada por mim. Várias questões são questões que eu tirei do material de aula das bibliografias referenciadas no último concurso, e algumas questões eu tirei de outros concursos também, tá? A gente tem uma certa dificuldade com questões de exercícios, especificamente para a disciplina criminalística, porque a gente só teve uma prova aqui em Minas Gerais que cobrou essa disciplina. Só no último concurso que foi cobrada essa disciplina, então a gente não tem um rol muito grande de questões. E mesmo assim, essa prova, as questões foram elaboradas por uma pessoa só, que não deve se repetir no próximo concurso, não deve ser a mesma pessoa no próximo concurso. De qualquer maneira, as questões que eu elaborei, eu tentei alcançar todo o conteúdo da matéria que estava contemplada no edital passado, tá certo? Então, reforçando com você, espero que você já esteja com o seu material em mãos. Se você ainda não fez as questões, pare de ver esse vídeo, vai fazer as questões, depois venha para poder acompanhar a aula, tá certo? Então, muito bem, vamos começar lá na questão 1, definição de criminalística. Essa questão é, sim, fundamental. É uma questão em que é muito comum de aparecer nos concursos, nas disciplinas de criminalística no Brasil inteiro, tá? E é importante a gente entender porque a essência da criminalística está aqui na definição dela. Então está aqui, ó, marque a alternativa falsa. Aí vem mais uma dica. Circula a palavra falsa para você saber o que a questão está cobrando, tá? É muito comum a gente errar a questão porque não interpretou, não leu direito o enunciado, esqueceu o que o enunciado estava pedindo. Então, olha lá, marque a alternativa falsa. Então, tá lá, letra A. O termo criminalística foi primeiramente utilizado no final do século XIX pelo magistrado austríaco Hans Gross. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Essa questão é verdadeira, essa alternativa aqui é verdadeira. O magistrado austríaco Hans Gross foi que cunhou o termo criminalística, tá? Letra B, por definição, a criminalística tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais referentes aos crimes. E aí? Verdadeiro também, tá? Essa alternativa aqui é verdadeira e ela está naquela definição de criminalística que foi estabelecida no primeiro Seminário Nacional de Polícia Técnica em São Paulo, em 1945, se eu não me engano, 45, 47, tá? Letra C. A criminalística utiliza-se de métodos subjetivos para as observações necessárias à elucidação dos crimes. Então, vamos lá. Letra C, a alternativa utiliza-se de métodos subjetivos. Subjetivo está relacionado ao sujeito, pessoa. Então, quando a gente fala de algo que é subjetivo, depende de uma pessoa, de uma interpretação pessoal, não está relacionado ao objeto de estudo da criminalística. Lá na definição da criminalística, a gente está falando de objetivo, reconhecimento e interpretação de indícios materiais, ou seja, coisas, objetos. Então, a criminalística utiliza-se de métodos objetivos e não subjetivos, tá? Então, preste atenção nessa alternativa aqui. Então, a letra C, ela está incorreta, ela é falsa, tá? A criminalística utiliza-se de métodos
objetivos para as observações necessárias da elucidação dos crimes. Então, beleza, aí você chega lá e marca a letra C, não precisa ler a letra D, certo? Errado. Leia todas as alternativas da questão, porque pode ter uma pegadinha que você não percebeu, e aí você chegou lá, leu, achou, não, essa aqui é a resposta, marcou e passou batido, e de repente você caiu na pegadinha e não viu. Então leia todas as alternativas da questão, mesmo que aquela que esteja na letra A seja evidentemente certa, mas mesmo assim leia todas as alternativas. Você só não vai ler todas as alternativas se você estiver nos 45 do segundo tempo e não tiver tempo mais para poder ficar lendo, você tem que entregar a prova a qualquer custo, tá? Mas, se você tiver tempo, leia todas as alternativas. Letra D. A análise e interpretação dos vestígios é o objeto de estudo da criminalística. Certa, tá? Essa aqui está certinha também. Então, na questão 1, a alternativa falsa, que é o que a questão está pedindo, é a letra C, tá? Questão 2, essa é outra que é clássica. Esse tema aqui é clássico dentro da criminalística, tá? Na área lá, na parte lá dos princípios da criminalística, tá? Então, questão 2. Todo contato deixa um vestígio, tá? Todo contato deixa um vestígio. Essa célebre frase, cunhado por Edmundo Locard, refere-se a qual princípio da criminalística? Então, nós temos lá os diversos princípios da criminalística. Então, estou ali principalmente naquele livro Criminalística, do Stumvo e do Doria, e no Criminalística para o concurso do Espíndola. Então, letra A, princípio dos vestígios. Todo contato deixa vestígio. Será que é essa aqui? Vamos ver. Letra B, princípio do contato. Ou seja, então, tá, a primeira é princípio dos vestígios e o segundo princípio do contato. Vamos ler a terceira. Princípio da observação. Princípio da observação. E letra D, princípio da análise. Se a gente for lá na bibliografia referenciada, nós vamos ver que essa frase, todo contato deixa um vestígio, está relacionada ao princípio da observação. Nós não temos lá citado nem o princípio dos vestígios, nem o princípio do contato. O nome é o princípio da observação. E esse princípio da análise, existe lá também? Existe. Mas esse princípio da análise diz que toda análise criminalística deve seguir o método científico. Não tem nada a ver com todo contato deixa um vestígio. Tá certo? Que é a resposta da questão 3, tá? Questão 3 fala, a análise pericial deve sempre seguir o método científico. Nós acabamos de falar disso aí, tá? Tá lá, método sequencial, subjetivo e criminoso, né? Obviamente nenhum dos três. Então, a questão 3, a alternativa certa é a letra B, método científico, tá certo? Continuando falando dos princípios de criminalística, na questão 4, pede para relacionar o nome do princípio com a síntese dele, tá? Com o que ele significa. Então, a gente tem lá a letra A, princípio da observação, B, princípio da análise, C, princípio da interpretação, D, princípio da descrição e E, princípio da documentação. São todos os princípios que estão relacionados aí na nossa bibliografia. E a gente tem a outra coluna, que é a coluna 1. As amostras devem ser sempre documentadas. 2. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. 3. Todo contato deixa vestígio. Nós acabamos de falar disso aí. 4. A análise pericial deve sempre seguir o método científico. E 5. O resultado de um exame pericial é constante em relação ao tempo. Então, na questão, ele dá a sequência de letras A, B, C, D e E relaciona com 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou colocar aqui no quadro aqui com a minha letra linda, né? Então, vamos lá. Então, esse aqui é A, B, C, D e E. A, princípio da observação, B, análise, C, interpretação, D, descrição e E, documentação. Uma forma de a gente fazer as questões, de fazer uma questão desse tipo, é a gente escolher primeiro aqueles que a gente acha mais fácil, que já estão mais, que a gente já tem mais certeza em relação a eles. Então, olha lá, nós acabamos de falar do princípio da observação e do princípio da análise. Vamos começar por eles?
Então, lá o princípio da observação é a letra A. O que nós vimos agora na nossa questão? Todo contato deste vestígio. Essa é a base do princípio da observação, que está aqui na outra coluna com o número 3. Então, aqui vai ser A3. E a letra B, princípio da análise. O que diz o princípio da análise? Nós acabamos de falar. Que diz que a análise pericial deve sempre seguir o método científico. Então, B4. Tá? De cara, a gente já pode eliminar as alternativas B e D, porque a alternativa B coloca o princípio da observação com as amostras devem ser documentadas, que não tem nada a ver. E a letra D fala que é o princípio da observação é resultado do exame pericial constante em relação ao tempo. Já podemos riscar essas duas alternativas. Se a gente tivesse apertado em cima do tempo, com essas duas alternativas, já aumentava a nossa chance de acertar a questão de 25% para 50%. Mas vamos continuar lá. Letra C, princípio da interpretação. Se a gente for lá na bibliografia, a gente vai ver que esse princípio da interpretação ele está relacionado à alternativa 2. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Ou seja, por mais que dois objetos se pareçam, nós sempre vamos conseguir determinar características individualizadoras desses objetos. Tá? Então, a letra C ela está relacionada ao número 2. A letra D é o princípio da descrição. O que diz o princípio da descrição? Uma outra dica importante, tá? Aquelas alternativas que nós já marcamos, né? A3, B4, C2, risca, para você não ficar se embaralhando, se confundindo em relação a isso aí. Isso aí, na hora de você fazer a prova, você está nervoso, adrenalina 1000, isso ajuda demais a você visualizar a questão, tá? Então, vamos lá. A gente está falando do princípio da descrição, letra D. Então, tá lá, princípio da descrição. Eu mesmo não risquei aqui, eu já estou me embaralhando aqui. Tá aqui, ó, é o número 5. O resultado de um exame pericial é constante em relação ao tempo. Tá? O resultado de exame pericial é constante em relação ao tempo. O que isso significa? Que se eu tiver um determinado conjunto de amostras e utilizar uma determinada metodologia de exames, hoje, daqui a 20 anos, com esse mesmo conjunto de amostras e com essa mesma metodologia, eu tenho que ter os mesmos resultados. Tá? Não significa que as coisas, que um determinado exame hoje, o resultado vai ser o mesmo para sempre, independentemente da metodologia, porque a ciência evolui. Mas usando o mesmo conjunto de amostras e usando a mesma metodologia, eu tenho que ter o mesmo resultado. Tá? Então, a letra D é o número 5. Tá? E o que sobrou de alternativa para a gente foi a letra E, que é o princípio da documentação, e que diz que, está lá no número 1, as amostras devem sempre ser documentadas. Tá? Então, a gente deve sempre documentar tudo que a gente está fazendo no nosso trabalho pericial. Sobrou aqui, letra E, número 1. Esse princípio da documentação, eu acho que ele vai vir forte no próximo concurso, com o nome de cadeia de custódia. Tá? Teve até uma alteração grande no Código de Processo Penal, nós vamos falar sobre ela ainda nessa aula, sobre essa alteração da cadeia de custódia, beleza? Então a nossa sequência ficou A3, B4, C2, D5 e E1, alternativa C, tá? Alternativa C, que é a que está contemplando todas essas alternativas aí, beleza? Questão 5. No trabalho pericial são considerados os seguintes elementos. Exceto, ou seja, circule a palavra exceto, tá? Circule a palavra exceto para você saber o que a questão está querendo. Então tá lá. O que é levado em consideração no trabalho pericial? Letra A. As características construtivas do local de crime. Ou seja,
Se eu estou falando de um homicídio na via pública, as características da via pública, se é asfaltado ou não, se é urbano ou rural, se a gente tem uma boa iluminação ou não, se é dentro de um imóvel, o sistema de trancamento do imóvel, as vias de acesso, quantas portas, quantas janelas, tipo de piso, parede, teto. Isso é levado em consideração no trabalho pericial? Sim, isso aí é levado em consideração no trabalho pericial. Por exemplo, se a gente tem um homicídio dentro de um imóvel, eu quero saber como é que o agressor entrou naquele imóvel, se ele teve que arrombar a porta, se a porta estava aberta, tá certo? Então, a letra A gente leva em consideração no trabalho pericial, sim. Como está querendo um exceto, está querendo aquele que não é levado em consideração, não vai ser a alternativa A, risca a alternativa A para você saber que você não tem que marcar ela. Letra B, os depoimentos das testemunhas da ação criminosa. Eu já falei, eu falo nas minhas aulas, o perito é um cara chato que não gosta de gente viva. Inclusive, eu não gosto de você está vivo, né? Então, o que acontece? A gente não leva em consideração o depoimento de testemunha. Isso aí é elemento subjetivo. Não é função do perito analisar elemento subjetivo. Tá? Perito não gosta de gente viva, não se esqueça disso. Gente viva faz gente vivíssima e dá um trabalho do caramba. Então, a gente não gosta de gente viva. Então, a letra B, a gente não leva em consideração o depoimento de testemunha. É muito comum chegar em um local de crime, e aí eu vou todo equipado, polícia e tal, colete, arma e tal, e aí as pessoas às vezes querem falar comigo, ô perito, eu quero falar com você aqui, o que eu ouvi? Eu falo, cara, obrigado, conversa com meu amigo investigador de polícia, porque eu tenho que fazer minhas coisas aqui. Eu não quero saber de depoimento de testemunha. Muitas vezes os colegas policiais militares vêm, João, tem uma testemunha ali, você quer conversar com ela? Eu falo, não. Não quero, não gosto de conversar com gente viva. Beleza? Letra C. Os vestígios materiais da ação criminosa. Cara, é isso que eu quero, bicho. É esse aqui, esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu métier, esse aqui, ó. Os vestígios materiais da ação criminosa. O que o perito trabalha é com os vestígios. É isso que nós buscamos nos locais de crime. Então, quando nós vamos examinar o local de crime, nós estamos procurando justamente os vestígios da ação criminosa. Novamente, olha lá na questão. No trabalho pericial são considerados os seguintes elementos, exceto, ou seja, aqueles que não são considerados. O vestígio é sim considerado, então não é a letra D, a letra C, risca a letra C. Letra D, os meios de acesso ao local de crime. Isso aqui está relacionado à letra A. Lembra que nós falamos? Eu, inclusive, exemplifiquei na letra A isso aí? Então, não, a letra D também não. A gente também leva em consideração os meios de acesso ao local de crime. Então, não é para marcar a letra D. Risque a letra D, sobrou como alternativa a letra B. Tá certo? Questão 6. Assinale a alternativa incorreta. Tá? Circule a palavra incorreta. Está querendo aquela que está errada, né? Então, escreve lá incorreta, errada. Marque a alternativa errada. Então, letra A. Um dos principais postulados da criminalística defende que o conteúdo de um laudo pericial criminalístico é invariável com relação ao perito criminal que o produziu. Esse aqui é um postulado da criminalística, tá? Ou seja, se você utilizar um determinado conjunto de amostras com determinada metodologia e tiver um resultado, se outra pessoa utilizar o mesmo conjunto de amostras com a mesma metodologia, tem que chegar no mesmo resultado, tá? Então, esse aqui é sim um dos postulados da criminalística, tá? Então, como está querendo a alternativa incorreta, não é a letra A, o que você vai fazer? Risca a letra A. Letra B. A base da criminalística é a utilização do método científico. Nós já falamos disso aqui. Também não é a letra B. A letra B está certa. Então, risca lá a alternativa B. Letra C. O resultado de um laudo pericial é independente do tempo. Nós acabamos de falar disso, né? Isso aí está lá no princípio da descrição, tá? Então, risca lá também a letra C, que não é ela, e sobrou a letra D. A criminalística tem como foco o estudo de todos os fenômenos e informações relativas ao crime,
ao criminoso e suas motivações no cometimento da infração. Então, a criminalística tem como foco o estudo de todos os fenômenos e informações relativas ao crime ou ao criminoso e suas motivações no cometimento da infração. E aí, o que você me diz? Alternativa errada, incorreta. Eu não estou nem aí para a motivação do criminoso. Por quê? A motivação do criminoso é elemento subjetivo, tá? É elemento subjetivo, depende da pessoa do criminoso, não tem nada a ver com a criminalística. Muitas vezes a gente consegue até perceber pela dinâmica do crime uma relação com a motivação. Até conseguimos, mas não é esse o objetivo da criminalística, tá? Nós não estamos preocupados com isso. Então, a alternativa D da questão 6 é a alternativa incorreta, é essa que você vai marcar, beleza? Questão 7. As conclusões de uma perícia criminalística são independentes dos meios utilizados para alcançá-las. Utilizando os meios adequados para se concluir a respeito do fenômeno criminalístico, essa conclusão, quando forem reproduzidos os exames, será constante, independente de se haver utilizado os meios mais rápidos, mais precisos, mais modernos ou não, tá? A relação assertiva acima, às quais os princípios criminalísticos se referem, são quais? Letra A, princípio da observação e princípio da interpretação. O que é o princípio da observação? Todo contato deixa vestígio. E princípio da interpretação? Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Então, não é a alternativa A. Letra B, princípio da descrição e princípio da análise. Tá? Então, princípio da descrição. Os resultados do exame criminalístico são invariáveis em relação ao tempo. Tá? E o princípio da análise, a análise pericial deve sempre seguir o método científico. É essa alternativa aqui, letra B. Tá? Porque ela traduz exatamente esses conceitos aqui. Isso aqui, na verdade, se a gente for parar para pensar, o princípio da descrição, ele decorre diretamente do princípio da análise, que é o princípio que o método científico prevê exatamente isso, tá? Então, aqui, letra B. A letra C não é, porque fala aqui do princípio da documentação, que diz que as amostras devem ser sempre documentadas, e o princípio da observação, que nós já falamos que todo contato deixa vestígio. E letra D, princípio da interpretação e princípio da análise, nós já falamos dos dois. Então, questão 7, alternativa B, certo? Questão 8. Dentre as definições abaixo, assinale aquela que não circula ou não, escreve um não grande, não se aplica à criminalística. É um conjunto de conhecimentos que se ocupa do crime, da criminalidade e de suas causas, dentre outros elementos relativos às infrações penais. Não! Gente, isso aqui, essa definição aqui da letra A, é a definição de outra ciência que muitas pessoas confundem com a criminalística, que é a criminologia. Criminologia é o estudo do fenômeno do crime, tá? E é uma ciência importante. Na prova de escrivão cai a disciplina criminologia, mas não, nós estamos falando de criminalística, tá? Então, não. Essa definição aqui não se aplica à criminalística, tá? Então, vamos, letra A. Letra B, então significa que a gente não precisa de ler o resto? Não, vamos ler todo o resto sim. Letra B. Disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso. Aí você pode se confundir, pensar, pô, mas o professor falou que a criminalística não se ocupa aqui naquela questão que a gente falou aqui, a questão 6. Fala a criminalística, eu falei que é errado, né? A criminalística tem como foco o estudo de fenômenos e informações relativas ao crime e ao criminoso. A gente, repare a diferença, tá? Aqui na letra B, diz a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais
extrínsecos relativos ao crime e os indícios materiais extrínsecos relativos à identidade do criminoso. Sim, nós estamos em busca dos indícios materiais relacionados à identidade do criminoso. Por exemplo, a amostra de DNA, impressão dígito papilar, qualquer outro elemento que possa nos indicar materialmente a identidade do criminoso. Então a letra B está certíssima, inclusive está naquela definição de criminalística lá do Congresso Nacional de Polícia Técnica. Então, não é a letra B, risca a letra B. Letra C, é uma disciplina técnico-científica por natureza e jurídico-penal por destinação, a qual concorre para a elucidação e a prova das infrações penais e da identidade dos autores respectivos, por meio da pesquisa, do adequado exame e da interpretação correta dos vestígios materiais dessas infrações. Beleza. Essa definição aqui é a definição do professor Heraldo Rabelo. Nós estamos falando novamente dos elementos materiais. Então, aqui, essa definição se aplica sim à criminalística. Então, risca a letra C, que não é ela. E a letra D? A letra D está lá, é o uso de métodos científicos de observações e análises para descobrir e interpretar as evidências físicas do cometimento das infrações penais. Ô, gente, toda vez que a gente vê alguma coisa relacionada à evidência física, à evidência material, vestígio material, isso aí está relacionado à criminalística. Essa definição aqui da letra D é aquela mesma que está no livro que foi referenciado, que é o do Garcia e do Póvoa. Então, está sim relacionada à criminalística. Risca a letra D, o que sobrou para a gente foi a letra A. Tá? Então, questão 8, resposta a letra A. Deixa eu ir marcando aqui, que é até bom para eu saber as questões que eu já fiz, tá? Então, vamos lá. Questão 9. A criminalística busca estabelecer ou provar questões relativas aos crimes, Neste contexto, analisa as assertivas abaixo. O que aconteceu? O que aconteceu? Por meio dos conhecimentos científicos e das técnicas criminalísticas aplicadas a cada caso específico do tipo de perícia a ser feito, objetiva-se esclarecer o que aconteceu. Tá? Então, a criminalística se preocupa com isso. Tá? Isso aí, a criminalística se preocupa em determinar o que aconteceu? Sim, nós queremos saber qual foi a dinâmica, né? A gente quer saber qual foi a conclusão da dinâmica. Se aconteceu um homicídio, aconteceu um suicídio, por aí vai. Quem, por meio de técnicas e conhecimentos científicos, a perícia procura estabelecer a individualização do autor do crime. Certo ou errado? Certo também, tá? Nós acabamos de falar disso quando a gente falou da identidade do criminoso, identificação do criminoso, por meio de elementos materiais, impressão dígito papilar e DNA principalmente, tá certo? E 3, como é a determinação da sequência de ações adotada pelo criminoso, ou seja, seu modus operandi. Então, aqui a gente está falando relacionado à dinâmica do crime, tá? Através dos elementos materiais, a gente determinar como foi aquele cometimento daquele crime. Como o autor ingressou no imóvel, como ele cometeu o crime, quais foram as sequências qual foi a sequência de atos que ele adotou para poder cometer aquele crime. Então, essa alternativa aqui também está relacionado à criminalística, tá? Então, estão corretas as assertivas 1 e 2? 2 e 3? 1 e 3? Ou todas estão corretas? Na questão 9 aí, todas estão corretas, beleza? Questão 10. É a questão de concurso de perito do Rio Grande do Sul, de 2008. Sobre a definição de criminalística. Lembra que eu falei que é uma questão muito recorrente? Tá? Então, sobre a definição de criminalística, considere as seguintes afirmações. É a ciência que estuda o crime e o criminoso em tudo o que for aplicável à elucidação de um crime ou de uma infração penal. Certo ou errado? A questão aqui é, em
tudo o que for aplicável à elucidação do crime. Não, não é em tudo. É a ciência que estuda o crime e o criminoso em relação aos vestígios materiais, tá? Da infração. Então, a assertiva 1 está errada, tá? 2. É a ciência que estuda as lesões corporais, visando diagnosticar se ocorreu homicídio, suicídio ou acidente, tá? É a ciência que estuda as lesões corporais, visando diagnosticar se ocorreu homicídio, suicídio ou acidente. Gente, aqui nesse caso está mais relacionado à medicina legal. Agora, essa questão é uma questão um pouco controversa. Por quê? Porque o perito criminal, na análise do local de crime, também estuda as lesões corporais. Então, quando a gente vai fazer o exame perinecroscópico, nós estudamos as lesões corporais, também com o objetivo de diagnosticar, né? O que aconteceu, se ocorreu homicídio, suicídio ou acidente. Então, essa alternativa 2, ela é bastante controversa, tá? 3. É um sistema de conhecimentos técnico-científicos que estuda os locais de crime e os vestígios materiais localizados superficialmente ou fora do corpo humano, visando identificar as circunstâncias e a autoria da infração penal. 3 está certíssima, tá? Ó, beleza, tá? Então a 3 está, sem dúvida, está correta. E 4, é o sistema de conhecimentos científicos que estuda os vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, visando esclarecer e identificar as circunstâncias do crime e determinar a identidade do criminoso. Também está certa, também está certíssima, tá? Repare, fala aqui novamente de vestígios materiais. Então está certinha. Aí está lá, quais estão corretas? Apenas a 2? Não, a 2, ela, que nós comentamos, ela até poderia ser questionável, mas apenas ela não, porque a 3 e a 4 estão. Tá? Letra B, apenas a 1, a 2 e a 4? Não, porque a 3 está correta. Letra C, apenas a 3 e a 4. E letra D, a 1, a 2, a 3 e a 4. A 1 a gente já viu que está errada. Então sobrou, por eliminação, a letra C, apenas a 3 e a 4, que é a resposta dessa questão. Mas como eu falei, né? Essa questão aqui, eu acho que ela foi um pouco mal elaborada, porque nós, peritos criminais, fazemos o exame perinecroscópico e estudamos as lesões corporais, visando diagnosticar se ocorreu homicídio, suicídio ou acidente. Só que a gente não estuda somente as lesões corporais, a gente estuda também as lesões corporais, tá certo? Então, essas questões todas que nós vimos nessa parte estão relacionadas à definição de criminalística. Quais são as palavras-chave para essa parte de definição de criminalística? Então, vamos colocar ali, primeira palavra-chave, vestígios materiais. Outra palavra-chave, método científico. Tá? Outra palavra-chave, elementos objetivos. Certo? Essas são as palavras-chave que, quando a gente fala de definição da criminalística, vocês podem reparar que em todas as questões a gente fala sobre isso, a gente fala sobre os vestígios materiais, fala sobre método científico e fala sobre elementos objetivos. Agora nós vamos falar sobre legislação aplicada à criminalística, tá? Então essa parte de legislação aplicada à criminalística, nós vamos vir para esse lado aqui do quadro aqui, porque depois vocês podem anotar ali, nós vamos falar sobre, principalmente, tá? Quando a gente fala legislação aplicada à criminalística, a gente fala principalmente dos artigos 155, nossa, ô letra, peraí.
a 184 do Código de Processo Penal. Tá certo? Quando a gente fala de legislação aplicada criminalística, a gente está falando principalmente dos artigos 155 ou 184 do Código de Processo Penal. E também vamos falar de algumas partes do artigo 6º do Código de Processo Penal. Tá? Então, quando a gente fala de legislação aplicada à perícia, nós vamos focar nisso daqui principalmente. Beleza? Lembrando, presta atenção nisso aqui, bizu forte, tá? Lembrando que a gente teve em 2018 e em 2019 teve alterações importantes no Código de Processo Penal dessa parte aqui do artigo 155 e 184, mais precisamente no artigo 158. Então vamos prestar atenção, vou escrever até em vermelho. Presta atenção. Preste atenção, tá? Atenção nisso aí. Isso aqui não era contemplado no último concurso, mas acredito eu que vai vir forte para o próximo concurso as mudanças que ocorreram no artigo 158 do Código de Processo Penal. Na verdade, a palavra não seria mudanças, mas as inclusões do artigo 158 do Código de Processo Penal. Quais são essas mudanças, tá? Quais são essas mudanças? São duas. A inclusão do parágrafo único do artigo 158. Então, na época do concurso, né, 2013, a gente só tinha o artigo 158. Aí agora, em 2018, foi incluído o parágrafo único, que fala que terão prioridade na realização dos exames periciais as vítimas que forem mulheres em situação de violência doméstica, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência física. Então, essas pessoas têm prioridade na realização do exame pericial. É isso que fala no parágrafo único. Tem até um mnemônico para a gente poder gravar isso aí, que é o MACID. Tá? Então é isso aqui, ó, tá? Para a gente lembrar dessa mudança que houve no Código de Processo Penal, lembrar desse parágrafo único aqui, ó, MACID. A prioridade na realização dos exames para casos envolvendo mulher, mas não é qualquer mulher, tá? É mulher em situação de violência doméstica, tá? Vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Quer colocar aqui entre parênteses? Mulher em situação de violência doméstica, adolescente, criança, idoso e pessoa com deficiência. Tá? E a outra grande mudança que a gente teve no Código de Processo Penal, no artigo 158, é a inclusão dos artigos
Então, é a inclusão dos artigos 158A ao 158F, que falam eu vou colocar até em vermelho, que fala de um tema que vocês vão ouvir demais falar dele, que é cadeia de custódia. Coloquei aqui bem grande, escreva isso aí bem grande no seu material, você vai precisar muito disso aqui. Então preste atenção nessas alterações aí do Código de Processo Penal, beleza? Preste atenção nisso aí, porque é coisa que vai vir forte no próximo concurso, tá? Então as alterações, as mudanças no artigo 158, a inclusão lá do parágrafo único, e a inclusão dos artigos 158A ao 158F. No nosso curso de teoria, nós vamos falar muito disso aí, tá? Então, vamos lá. Primeira questão 1, relacionada à legislação aplicada à criminalística, tá? Em relação ao Código de Processo Penal brasileiro, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, está querendo a alternativa errada, falsa, tá? Então, letra A. Quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito será indispensável. Certo ou errado? Certo. Isso aí está lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. Deixa eu fazer só mais uma coisinha aqui, antes de continuar a resolução dessas questões. Vamos lembrar aqui, dentro desses artigos aqui, ó, quais são aqueles que você não pode errar, tá? Aqueles que você tem que saber de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente. Não, são os principais artigos aqui. Vamos lá. Desse aqui, ó, os principais. Mais para baixo. Então vamos lá. Vamos lá, os principais artigos. 158. Quando eu coloco 158, eu estou falando dele, do artigo 158, e dos demais relacionados a ele, tá? Do parágrafo único e do 158A ao 158F. 159 e 169. Ah, professor, significa que os outros não são importantes? Não estou falando isso. Os outros também são importantes. Mas esses aqui, ó, eu vou falar demais. Esse artigo aqui, que é o 159, ele é muito importante, principalmente os parágrafos 1º ao 7º, tá? Muito importante, tá? O artigo 159, dos parágrafos 1º, eu coloquei esse aqui embaixo aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, isso aqui é do artigo 159, tá? Então, não é só o caput do artigo 159, não. Então, cai muita... Gente, toda prova que fala de criminalística ou medicina legal acaba caindo uma questão relacionada ao artigo 159. É muito provável que caia, tá certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aí. Questão 1 de legislação aplicada à criminalística. Em relação ao Código de Processo Penal brasileiro, todas as alternativas estão corretas, exceto... Letra A, vamos ver. Quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito será indispensável. Está certíssimo, tá? O artigo 158 do Código de Processo Penal diz: quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Ou seja, está certinha a letra A. Risque a letra A, porque não é ela. Letra B. Caso o local não esteja preservado, como determinado artigo 159, não será necessário o exame de corpo de delito. Certo ou errado? O que diz o artigo 159?
Filho, você tem que saber o que está no artigo 159. Artigo 159 tem questão, dá para fazer uma prova inteira só com o artigo 159, tá? O caput do artigo 159 diz que os exames de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. Não tem nada a ver com falta de preservação de local, tá? Nem os parágrafos dele. Os parágrafos do artigo 159 falam das situações de na falta de perito oficial, fala da situação do assistente técnico e fala das situações de perícias complexas. Tem nada a ver com falta de preservação. Então a letra B ela está errada de todas as formas, mesmo porque, mesmo que o local não esteja preservado, é fundamental a realização do exame de corpo de delito. Lá no artigo 169, parágrafo único, fala que os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos, tá? Então, o artigo 159 não tem nada a ver com isso, a letra B está toda errada, tá? Então, vou marcar a letra B e pular para a questão 2, certo? Errado. Vamos continuar lendo todas as alternativas da letra da questão 2. Letra C. As provas ilícitas devem ser excluídas do processo, certo? Certíssimo. Isso aqui está lá no artigo 157 do Código de Processo Penal, tá? E letra D. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Certo ou errado? Prova testemunhal suprir falta de exame pericial? Pode? Pode. Isso aqui pode sim. Salvo engano, está lá no artigo 168 do Código de Processo Penal, tá? Que fala a redação é exatamente essa. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios. Ou seja, nessa circunstância, a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito. Beleza? Então, a letra D está certíssima também. Questão 1 da parte de legislação aplicada criminalística, resposta à letra B. Tá? Resposta à letra B. Questão 2. Gente, uma observação em relação a essa matéria especificamente, legislação aplicada criminalística. Estude demais essa matéria, porque isso aqui, na verdade, essa matéria de legislação aplicada criminalística, você vai estar estudando para duas provas, para criminalística e para medicina legal. É exatamente o mesmo conteúdo nas duas matérias. Então, estude muito essa parte de legislação aplicada à perícia, porque você vai estar estudando ao mesmo tempo para criminalística e medicina legal. Tá certo? Questão 2. Analise as afirmativas abaixo. A atuação do assistente técnico se dará após a conclusão dos trabalhos dos peritos oficiais. Certo ou errado essa questão? Essa alternativa, essa afirmativa. A atuação do assistente técnico se dará após a conclusão dos trabalhos dos peritos oficiais. Onde é que está falando isso aqui? Isso aqui está lá no artigo 159 que eu falei com vocês. Mais precisamente, isso aqui vai estar no parágrafo 5º. Quarto ou quinto aí do artigo 159, tá? Que fala exatamente isso, a atuação do assistente técnico, parágrafo 4º, tá? A atuação do assistente técnico se dará após a conclusão dos trabalhos dos peritos oficiais. Ô, gente, quem que é o assistente técnico? Vamos lembrar quem que é o assistente técnico. O assistente técnico é aquele cara com conhecimento técnico-científico relacionado àquela área da perícia, que é contratado por uma das partes, ou partes da acusação ou partes da defesa, para poder auxiliar na interpretação e encontrar pontos importantes para aquela parte no trabalho pericial. Então, o assistente técnico, a base de trabalho, elementos de trabalho do assistente técnico, vai ser o laudo pericial. Então, quando é que o perito vai emitir o laudo? Depois que ele concluiu os trabalhos. Então, não tem como o assistente técnico atuar antes disso, tá? Então, a 1 está correta. 2, a formulação de quesitos pode ser feita pelo Ministério Público e assistente de acusação, dentre outros. Isso aí também está lá
no Código de Processo Penal, artigo 159, tá? Também está lá. No mesmo artigo que fala, é um outro inciso do mesmo artigo que fala que é permitida a nomeação não, a contratação de assistente técnico, tá? Então, é permitido também às partes, dentre eles o Ministério Público assistente de acusação, tá? Dentre outros, aqui eu estou falando isso, a formulação de quesitos. E 3, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado ao assistente técnico no ambiente do órgão oficial ou em laboratório indicado pelo juiz. Então, vamos lá, questão 3, vamos por parte. O material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado ao assistente técnico no ambiente do órgão oficial. Beleza. No ambiente do órgão oficial, beleza. Ou em laboratório indicado pelo juiz? Não. Tá? O material probatório que serviu de base à perícia sempre vai ficar na perícia. Não pode sair de lá. Então não tem esse negócio de laboratório indicado pelo juiz, não. Tá? Então o material que serviu de base será sim disponibilizado ao assistente técnico, mas só no ambiente do órgão oficial, e lá no Código de Processo Penal fala que manterá sempre a sua guarda, tá? Não fala nada de laboratório indicado pelo juiz. Então, a questão 2 de legislação aplicada à criminalística, estão corretas as afirmativas 1 e 2, tá? A 3 está errada. Resposta letra A. Questão 3 de legislação aplicada à criminalística. Os exames de corpo de delito e outras perícias serão realizados por... gente, aqui, ó. Os exames de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. Esse é o caput do artigo 159. E o que fala o parágrafo 1º? Na falta do perito oficial, os exames serão realizados por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica relacionada com... preferencialmente na área específica, na área relacionada aos exames, dentre os que tiverem habilitação técnica, tá? Então a pessoa tem que ser... Aqui, a questão 3, vamos ver quais são as alternativas. Letra A, peritos oficiais, escrivães ou delegado de polícia? Nada a ver. Perito oficial, beleza. Escrivão e delegado não é perito oficial e nem perito não oficial, tá? A não ser que seja nomeado como perito não oficial. Letra B, pesquisadores credenciados aos órgãos de pesquisa e peritos oficiais? Não. Não tem nada de pesquisador relacionado a órgão de pesquisa, não. É só perito oficial. O caput do artigo 59 fala: os exames de corpo de delito serão realizados por perito oficial. Letra C, perito oficial. Ou, na falta dele, 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, com ato específico lavrado pelo escrivão e assinado pelos peritos. Aí você fala, pô, mas esse negócio de ato específico lavrado pelo escrivão e assinado pelos peritos? Isso aqui está lá no artigo 179. Tá? Esse artigo 179, ele está relacionado ao parágrafo 1º do artigo 159, tá? O que diz o artigo 179? O artigo 179 fala: no caso do parágrafo 1º do artigo 159, os peritos assinarão um auto lavrado pelo escrivão e assinado, se presente em exame, pelo delegado de polícia, tá? Pela autoridade policial, um dos dois, mas é a mesma coisa, tá? Então, o artigo 179 está relacionado ao artigo 159, parágrafo 1º, tá? Então, a letra C está certíssima. Então, é perito oficial ou, na falta do perito oficial, 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior. E letra D, apenas por perito oficial. Essa letra D está errada, justamente por causa do parágrafo 1º do artigo 159, tá? Então, questão 3, resposta letra C. Questão 4.
Quanto ao laudo oficial, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, está querendo alternativa falsa. Letra A, poderá ser ilustrado com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Certo ou errado? Certíssimo. Lá no artigo 169, fala justamente isso, tá? Que o laudo poderá ser ilustrado com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Letra B, deve tem um errinho de português de digitação aqui, viu, pessoal? Deve-se descrever minuciosamente o que foi observado. Tá certo também, tá lá no Código de Processo Penal, tá? Letra C, deverá apresentar no relatório as consequências das alterações constatadas no local de crime. Certíssimo, está lá no parágrafo único do artigo 69. E letra D, deverá ser entregue no prazo máximo de 10 dias. Sim, deverá ser entregue no prazo máximo de 10 dias, podendo tal prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos, tá? Em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. E não impreterivelmente, tá? Então não é 10 dias e ponto. É 10 dias podendo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Questão 4 de legislação, a questão que a gente deve marcar é a letra D, que é a que está incorreta. Questão 5 de legislação aplicada à perícia. O exame pericial será requisitado pela autoridade a quem? Ao diretor da repartição pericial, ao delegado de polícia, ao escrivão de polícia ou ao perito oficial. Está lá no Código de Processo Penal também, tá? O exame pericial será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição pericial, ou seja, diretor do IML ou diretor do Instituto de Criminalística. E quem vai dizer qual é o perito que vai fazer o exame é o diretor da unidade, tá? Então, a requisição é encaminhada ao diretor da repartição pericial, letra A. Questão 6. Em caso de necessidade de nova perícia por outros peritos, a determinação para que esse novo exame seja feito poderá ser feita pelo Ministério Público diretamente ao diretor da repartição? Sim ou não? Não, tá? Não pode ser feita, não. Essa necessidade de nova perícia, repare, o Ministério Público é parte, então ele não pode requisitar diretamente ao diretor da repartição, não. Poderá ser feita pela autoridade policial. Certo ou errado? Letra C. Poderá ser feita pelo juiz, Ministério Público, assistente de acusação, ofendido, querelante ou imputado. Certo ou errado? Errado. Todos aqui são partes. E letra D. Deverá ser feita impreterivelmente pelo juiz. Certo ou errado? Então, a gente está entre a letra B e a letra D. Para isso, nós vamos olhar o Código de Processo Penal, salvo engano, artigo 181. Vamos lá. Não é civil não, animal. Não, tá certo, penal. Aqui, ó, só aproveitando que a gente já está aqui, ó. Reparem aqui, ó, artigo 158. O pessoal tá vendo isso aqui, não tá? Artigo 158, o parágrafo único, que foi incluído em 2018, tá? Que nós falamos. Violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. E as inclusões do pacote anticrime, tá? Lei 13.964, artigo 158A ao 158F, tá? Beleza? Então vamos lá.
Olha lá, artigo 180 do Código de Processo Penal. Se houver divergência entre os peritos, serão considerados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigerá separadamente seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Né? Se esse divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Repare, Código de Processo Penal fala autoridade, não fala autoridade judiciária ou autoridade policial. Então, pode ser tanto a autoridade policial quanto a autoridade judiciária. Então, pode ser feita pela autoridade policial, que está na letra B? Pode. Deverá ser feita impreterivelmente pelo juiz? Não, tá? Então, questão 6, resposta letra B. Questão 7. Em relação ao exame de corpo de delito e as outras perícias, assinale a alternativa correta. Correta. Tá? Circule a palavra correta. Verdadeira, certa. Letra A. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 5 dias, podendo esse prazo ser prorrogado através de requerimento dos peritos, caso entenda conveniente, certo? Pode ser prorrogado, mas são 5 dias? Não, são 10 dias, tá? Então a letra A está incorreta. Risca a letra A, porque não é ela. Letra B. Nas perícias de laboratório, os peritos enviarão para um laboratório público ou particular, designado pelas partes para eventualidade de nova perícia. Questão errada. Ficou mal redigida, né? Mas de qualquer maneira está errada. A gente não tem nada de laboratório público particular, tá? Então, questão letra B. Deixa eu até fazer uma observação aqui para poder melhorar a redação dessa questão aqui, tá? Letra C. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Essa aqui está certíssima, também está lá no Código de Processo Penal. E letra D. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigerá separadamente seu laudo. Até aqui está certíssimo. O que ela começou a ficar errado foi aqui, ó, o que ensejará a desconsideração do trabalho pelo juiz. Ué, se cada um vai fazer seu laudo, se a lei fala que cada um pode fazer seu laudo, por que vai desconsiderar o trabalho? Não faz sentido, né? Então a letra D está incorreta. Resposta da questão 7, letra C. Questão 8. A Lei 11.690 de 2008 introduziu importantes modificações no Código de Processo Penal. Dentre elas, a figura do assistente técnico, está lá no artigo 159, tá? Acerca da admissão e atuação do assistente técnico no âmbito do processo penal, marque a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Letra A. O assistente técnico somente atuará após admitido pelo juiz e após a conclusão do laudo elaborado por perito oficial. Gente, essa questão aqui, toda a gente mata pelo artigo 159, tá? E aqui a letra A está corretíssima, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, o artigo 159 para vocês poderem ver. Aqui, ó. Esse aqui é o caput do artigo 159, tá? Deixa eu diminuir um pouco o tamanho disso aqui. Ficou muito pequeno? Espera aí. E agora? Acho que não, peraí. Como é que tá aí? Pequeno? Então vai ter que ser 250 mesmo. Tem que ser 250 mesmo. Não tem jeito não.
Então tá lá, artigo 159, o caput dele tá aqui, tá? E tá falando aqui, ó. Parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, tá? Então, a alternativa A está correta. Letra B. O juiz faz a indicação do assistente técnico que irá atender a cada uma das partes. Entretanto, tal indicação poderá ser recusada. Gente, não tem nada a ver isso aqui, tá? O juiz não faz indicação de assistente técnico nenhum, não. Pelo contrário. É a parte que tem que correr atrás, escolher quem vai ser esse assistente técnico. E aí, depois que a parte, né, ou seja, o Ministério Público, o advogado, eles chegam lá e falam assim, não, nós queremos tal pessoa como assistente técnico, ele tem que submeter essa pessoa ao juiz para que o juiz admita a atuação desse assistente técnico. Então, não tem nada de juiz fazer indicação, não. A letra B está incorreta. Letra C. O assistente técnico pode examinar o material probatório que serviu de base à perícia? Pode. Pode. Só que qual que é a ressalva? No âmbito do Instituto de Criminalística. Mas isso aqui está incorreto? Não, isso aqui está corretíssimo. O assistente técnico pode examinar o material probatório que serviu de base à perícia. Isso aqui, salvo engano, está aqui, ó. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no âmbito do órgão oficial, que manterá sempre a sua guarda e na presença de perito oficial, tá? Então, o assistente técnico pode sim ter acesso ao material que serviu de base à perícia. E letra D, em casos mais complexos, a parte pode indicar mais de um assistente técnico. Pode? Pode. Isso aí está lá no parágrafo 7º do artigo 159, tá? Então, questão 8, resposta letra B, tá? É a alternativa incorreta. Questão 9. Leia o trecho do artigo do Jornal Estadão Online no dia 28 de janeiro de 2012, acerca do incêndio e desabamento de prédios no centro do Rio de Janeiro. Só vi uma nuvem de poeira quando cheguei aquele dia. Além disso, o cheiro de gás era muito forte, porque algumas tubulações se romperam. Dava para sentir até dentro da Biblioteca Nacional, disse referindo-se ao prédio que fica diante da Cinelândia. De acordo com o artigo de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 173, são funções dos peritos no caso de incêndio, exceto que não é função do perito em caso de incêndio. Alternativa A, verificar a causa e o lugar em que houver começado. É função do perito. Isso está relacionado à dinâmica, né? Letra B, avaliar o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio. Também está lá no artigo 173. Letra C, avaliar a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessaram a elucidação do fato. Perfeito, também está lá no artigo 173. E letra D, apontar os culpados e as possíveis sanções que os mesmos deverão sofrer. Não tem nada a ver com a perícia, tá? Ainda mais essa parte de possíveis sanções. Gente, a gente não estabelece medida administrativa ou penal alguma. Vamos lá no artigo 173, só para vocês poderem ver aqui, ó. Artigo 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado. É o que está aqui na letra A. O perigo que dele tiver resultado para a vida ou patrimônio alheio. É o que está aqui na letra B. A extensão do dano e seu valor e as demais circunstâncias que interessaram a licitação do fato. É o que está aqui na letra C. Então, questão 9, resposta letra D. Tá? Questão 10. Artigo 178 do Código de Processo Penal. Nós já até falamos dela.
No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. Esse dispositivo, dentre outros objetivos, representa a interferência do requisitado no trabalho do perito, que seria requisitante, tá? No trabalho do perito? Não, isso aqui não representa isso, não. Pelo contrário, tá? Ele vai coibir a interferência do requisitante no trabalho do perito. Porque o requisitante não vai saber qual perito vai fazer a atividade. Letra B. A garantia de não ingerência no trabalho pericial. Pois quem determina qual perito a fazer o exame pericial é o respectivo diretor do perito. Certíssimo. É exatamente isso aí, tá? Letra C, que o laudo pericial deve ser revisado pela autoridade policial. Tem nada a ver. Manter a controle de emissão de laudos por parte do magistrado. Também não tem nada a ver. Então, questão letra 10, alternativa B. Tá certo? Questão 11. O delegado de polícia de uma comarca do interior requisitou, nos termos do inciso 7º do artigo 6º do Código de Processo Penal, uma perícia para um acidente de trânsito ocorrido em sua jurisdição. Os peritos compareceram ao local, realizaram os exames e, dentro dos 10 dias de prazo legal, emitiram o respectivo laudo com a causa determinante, a qual foi definida pelos peritos em razão da pista permitir velocidade de 40 km por hora, e os exames periciais apontaram a velocidade de 195 km por hora para o condutor que deu causa ao acidente. O delegado, ao ler o mencionado laudo, observou surpresa a informação dos peritos sobre a velocidade permitida na via, uma vez que se tratava de uma autopista em que os veículos normalmente trafegavam em velocidades aproximadas de 80 km por hora, de 80 a 100 km por hora. Voltou então ao local do acidente e pôde perceber que 300 metros antes do local havia uma placa de sinalização indicando a velocidade de 80 km por hora. Diante desse fato, qual o procedimento o delegado de polícia deveria ter adotado, baseado nas normas do Código de Processo Penal, em especial o artigo 181? Então, letra A. Comunicar o diretor do Instituto de Criminalística para as devidas providências. Letra B. Determinar ao perito para fazer complementar o laudo, fazendo referência à citada placa de sinalização. Letra C. Mencionar o fato de seu relatório do inquérito e solicitar ao magistrado que tome as providências necessárias para o perito fazer a complementação. Letra D. Peticionar ao promotor de justiça para que o mesmo represente contra o perito. Vamos lá no artigo 181 para não ter dúvida. Olha lá, ó. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos se julgar conveniente. Então, repare bem, nesse caso aqui, o delegado de polícia observou que houve uma obscuridade no laudo pericial, tá? Então, o que ele vai fazer? Com base no artigo 181, a autoridade policial pode, ela mesma, chegar e determinar essa complementação do laudo? Segundo o artigo 181, não. A gente está falando a autoridade judiciária, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Mencionar o fato em seu relatório final do inquérito e solicitar ao magistrado que tome providências necessárias para o perito fazer a complementação. Beleza? Então, nesse caso aqui, de acordo com o artigo 181, tem que ser a autoridade judiciária. Oi. Beleza. Vou só fazer mais essa aqui, Tia. Questão 12. Assinale a alternativa correta. O laudo pericial é peça inquestionável do processo. Não, não. Se o laudo pericial fosse prova inquestionável, a gente não precisava nem de processo. Tá? Letra B. O juiz não é obrigado a aceitar o laudo pericial. Certo ou errado? Certíssimo.
o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Isso aí está lá no artigo 182 do Código de Processo Penal. Letra C. A nova perícia pode ser requisitada pela autoridade policial ou judicial. Certo ou errado? Essa aqui está, se a gente for olhar pelo que está escrito no código, no parágrafo único do artigo 181, está falando da autoridade judicial, tá? E, letra D. Na falta de perito oficial, deve ser indicado pelo juiz uma pessoa portadora de diploma de curso superior. Tem nada a ver. Lá no parágrafo único, no parágrafo 1º do artigo 159, fala duas pessoas, não necessariamente indicadas pelo juiz, duas pessoas portadoras de diploma de curso superior, mas no caso tem que ser duas pessoas, tá? Então, questão 12, resposta letra B. Certo? Resposta letra B.